Bom dia, pessoal. A gente está iniciando aqui o vídeo para demonstração da cartilha do observador contra a pluviometria, né? Então, a nossa intenção é mostrar as boas práticas na leitura de chuva diária, tá? A nossa ideia é realmente mostrar como que o observador vai fazer as leituras, né, da chuva acumulada de 24 horas. Todos os dias, essas leituras são realizadas às 7 horas, tá? Para isso, a gente utiliza um equipamento que chama pluviômetro. Esse que está na tela é o pluviômetro convencional. Ele é o padrão DENAI, modelo ANA, tá? O pluviômetro ele é composto por uma boca, que o Régio pode mostrar ali, e essa boca tem uma peneira, justamente para fazer o filtro de insetos, qualquer tipo de detrito, folhas e etc. Justamente para evitar que entupa, né, a torneira do pluviômetro e deixe de sair água do equipamento. Tá? Então, essa é uma parte que, então, se o observador identificar a presença de algo que possa entupir, é interessante que realize a limpeza dessa parte do pluviômetro. Aí ele tem o corpo inteiro em si, que é responsável por armazenar a água coletada, e uma torneira, nesse caso, de meia polegada, também, que ali o Maurício está mostrando para a gente. Em alguns momentos, é possível que, mesmo com a peneira, haja algum tipo de entupimento. Então, é só para realizar essa limpeza, é só você abrir a torneira e usar algum arame, alguma coisa assim, que pode realizar a desobstrução da torneira e você continuar fazendo as leituras normalmente de chuva acumulada, tá? Então, outra coisa importante é que esse modelo DENAI padrão ANA, né, padrão DENAI modelo ANA, tem uma área de captação de 400 centímetros quadrados e a proveta utilizada para ela é uma calibrada de 10 milímetros, tá? Por que que a gente está reforçando isso? Cada tipo de pluviômetro, em função da área de captação, tem uma proveta específica calibrada para ela, tá? Então, não adianta eu utilizar uma proveta calibrada para um pluviômetro de área de captação de 500 centímetros quadrados para esse pluviômetro, porque aí eu vou ter o quê? Vou ter uma leitura equivocada da minha chuva acumulada de 24 horas. Feitas essas observações iniciais, agora o Régio e o Maurício vão fazer algumas simulações de como que a gente faz essa leitura, né, da chuva acumulada, simulando a função do observador hidrológico. Aí sempre o Régio, né, com muito cuidado para não deixar muito passar, né, essa chuva acumulada ou perder, encher a proveta totalmente. E também destacando que a gente fez uma coloração da água, tá? Não é o padrão da água esse tipo de cor, mas para facilitar a visualização, a gente fez essa pigmentação. Legal. Você já está com 10, né? Vamos lá. Bem, essa que está na mão do Maurício aqui já está com 10 milímetros. E essa que está na minha mão aqui está com 5,8. Importante sempre na leitura, né, destacar que realizar em uma área plana, né, estável e na linha dos olhos, né. Então a gente sempre posicionar a proveta, né, o nível da água na linha dos olhos e fazer a marcação do menisco, que é aquela voltinha, né, da leitura de chuva. Então, nesse caso, o Régio teve a primeira leitura de 10 milímetros naquela primeira proveta, e na segunda, quanto, Régio? 5,8. 5,8. Então, o somatório das duas seria 15,8 milímetros, que é o que a gente vai anotar na caderneta de chuva, né? Então, a gente viria aqui com esse valor de 15,8 e anotaria como a chuva acumulada, considerando um exemplo hipotético do dia 1º do mês de julho. Em algumas ocasiões, é possível que o observador esteja impossibilitado de realizar as leituras de chuva em todos os dias, né, por algum motivo de doença ou teve que se ausentar. Então, o Régio vai mostrar como que é o nosso procedimento para esse tipo de leitura. A gente vai ter uma chuva acumulada de mais de um dia. Então, ele vai mostrar como que faz a leitura lá no centro de instrumentação e depois eu vou mostrar aqui como que a gente faz o preenchimento do boletim para deixar bem claro que as chuvas são acumuladas de mais de um dia. Bem, vamos fazer aqui a primeira coleta.
Vou estar desprezando aqui. Uma hora você mostrar aqui na câmera a primeira proveta. Então, a gente tem essa primeira com 10 milímetros de chuva. Vou desprezá-la agora. Vou pegar o restante agora da área da chuva. Pode você mostrar agora aqui. Quanto Esse aqui 2.9. 2.9. Então, agora a gente tem esse complemento de 2,9. Então, 10 milímetros da primeira e 2,9 da segunda, dando 12,9 milímetros. Considerando a situação nossa, né, da impossibilidade de leitura do observador, a gente está considerando que não foi realizada a leitura nem no dia 2 e nem no dia 3. Então, ele realmente realizou essa leitura apenas no dia 4, que está acumulando as chuvas desde o dia 3. Então, como recomendação, né, para a leitura, a gente vai colocar em todos os dias que não houveram leitura, a gente vai colocar o símbolo de mais. Então, no dia 2, o símbolo de mais, no dia 3, o símbolo de mais, e no dia 4, a gente vai fazer essa anotação dos 12,9 que o Régio leu ali no centro de instrumentação. E ainda, para ficar bem claro, colocar nas anotações que é uma chuva acumulada, né? Aí fica muito fácil para a gente identificar em escritório que houve essa falha na leitura e que voltou apenas no dia 4, acumulando essa chuva de 2 dias, tá? Outra situação que acontece durante o monitoramento de chuva é a ocorrência de algum tipo de vazamento na torneira. Então, mesmo que tenha ocorrido chuva nas 24 horas que a gente vai estar realizando a leitura, é possível que a torneira tenha ficado aberta ou então algum problema mesmo e tenha causado algum tipo de vazamento. Igual o Red vai mostrar o que pode acontecer esvaziando o pluviômetro. Aí, num caso desse, o observador vai no dia, por exemplo, no dia 5, né, do mês de julho e não encontra nada, mas ele sabe que teve a chuva. Então, estava lá com a torneira aberta, ele sabe que essa chuva foi perdida. Qual que é o procedimento correto para a marcação disso? É vir aqui no dia que ele foi lá e não encontrou a chuva por vazamento e colocar um sinal de traço, tá? O sinal de traço e identificar aqui. A água foi perdida por vazamento. Então, aqui ficaria identificado que teve um problema, uma falha de vazamento e a marcação correta no dia 5. A gente vai mostrar agora uma outra ocorrência comum, né, na medida de chuva, né? Em alguns casos a gente acaba perdendo um pouco, né? Vai encher a proveta e acaba extravasando e perdendo um pouco. Pode ser até porque a torneira está muito aberta, ou então um outro ponto que acontece é a gente vai tentar desentupir a torneira e quando desentope perde a água fora da proveta e depois só que a gente coloca a proveta. O Régio vai mostrar a situação do extravasamento dela. Agora ele vai lá no centro de instrumentação mostrar como que costuma acontecer esse tipo de falha. Vou abrir. Transbordou. Pelo visto já passou o nível dos 10 milímetros. Eu vou devolver. Está diferente. Baixou já dos 10 milímetros. Agora eu vou completar até esse nível dos 10 milímetros. Um pouquinho. Isso, agora ele foi com mais calma, né? Justamente para não passar desses 10 milímetros e também não ter o risco de extravasar. 10 milímetros agora. Tá. Agora eu vou descartar para continuar a medida. Pega agora o restante. Não transbordou. Aqui já deu a medida de 6.8. Então, esse caso, o Régio leu 10 milímetros na primeira proveta, que já tinha perdido um pouco de água, né? E agora 6,8, né, Régio? Isso. Então, a gente tem aqui uma leitura
considerando que foi no dia 6, de 16,8 milímetros. Só que não é a leitura correta, a gente teve uma perda de água, como a gente explicou, né? Só depois que a gente não marcou tudo. Então, a gente vai colocar aqui entre parênteses o sinal, o traço, tá indicando que houve esse vazamento. Então, aí a gente identifica nas observações que a água foi perdida durante a coleta. E fica registrado para quem for analisar em escritório que esse valor não é o correto para aquele dia. Algumas boas práticas, né, que a gente gostaria de reforçar para as leituras de chuva é o seguinte. Primeiro, garantir sempre que esteja preenchido corretamente o mês e o ano, né, do boletim que você está preenchendo. Então, para evitar que chegue ao escritório algo com dados embaralhados de outro mês, por exemplo. Então, isso é muito importante. Ficar muito atento aos meses com 31 dias e 30, para evitar que um mês com 30 dias vá com o dia 31 preenchido. Então, isso ter bastante atenção. Outro ponto é sempre colocar essa vírgula, né, para identificar o decimal, o 0,8, 15,8, para evitar que chegue no escritório 158 milímetros e ficaria uma confusão se foi realmente uma chuva muito forte ou se foi um problema de pontuação. Então, isso é muito importante também. Outro ponto significativo é em relação às leituras de zero, né? Ou seja, quando não tem chuva registrada no pluviômetro. Mesmo que o observador não tenha essa percepção, não viu chovendo, é importante ir diariamente lá no equipamento, fazer essa leitura e, se não encontrar nada, colocar 0,0, tá? Que fica bem registrado para quem está no escritório que foi um dia que não teve nada e não é uma falha ou algo do tipo. Então, essas são as boas práticas, né, que a gente tem para a leitura de chuva. A gente encerra aqui o nosso vídeo, né, sobre as leituras de chuva diária e a gente se vê agora no de fluviometria.